fundamental. O meu nome é Rodrigo e eu sou assessor de língua inglesa do Sistema Positivo de Ensino. Na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos no volume 2 e a descrição da nossa casa e as coisas que tem lá dentro. Porém, hoje nós vamos ler um texto em inglês. Você está pronto? Vamos juntos! Vamos começar então a nossa videoaula propriamente dita. Esta videoaula é do 6º ano e está relacionada ao volume 2. Estamos na semana 7 de estudos, que vai de 4 a 8 de maio. O meu nome é Rodrigo Jorge e esta videoaula está vinculada ao conteúdo do SPE com você. Nós tivemos esta distribuição de conteúdo inaugurada na semana passada e ela continua como planejado nesta semana. Então, na semana 7, nós trabalharemos as páginas 6 e 7 do nosso livro didático. Na página 6, nós vamos trabalhar primeiro com a seção Reading Time, que é a seção de leitura de textos. E talvez você, aluno do 6º ano, quando olhe este texto que está na página 6, você pode ficar um pouco com medo. Meu Deus, quantas palavras! Eu não consigo ler esse texto. O meu inglês não é tão bom, eu não conheço tantas palavras assim. E realmente, muitos de vocês já estudaram inglês antes, mas existem também alunos que estão começando a estudar inglês esse ano. Então, esse é um sentimento normal. Não se sintam maus alunos por causa disso. Vocês são alunos que estão no ano certo e esse texto a gente vai conseguir ler ele mesmo sem saber todas as palavras, o que elas significam. O enunciado diz assim, leiam comigo. Look at the images on this page and read the title of the text. What do you think this article is about? O enunciado diz para nós lermos o título e as imagens que estão deste texto. Eu vou sugerir para vocês que sempre que nós vamos ler um texto em inglês, nós vamos prestar atenção primeiro em 3 coisas. Primeira coisa que nós vamos prestar atenção é o título do texto. A linha azul, título em inglês. Title. Também nós vamos sempre prestar atenção na primeira frase do texto. Como é que diz primeira frase em inglês? First sentence. E também a gente sempre vai reparar nas imagens que acompanham o texto. Imagem não tem nada a ver com inglês ou português. Imagem é uma linguagem universal e a gente pode entender qualquer imagem mesmo sem saber inglês. Vamos analisar o título. Título de texto é sempre importante a gente entender palavra por palavra o que ele quer dizer. Então, se você procurar essas palavras num dicionário, você vai encontrar as seguintes traduções. Children, crianças. Bedrooms, quartos. Around, ao redor. Do, world, mundo. Então aqui, crianças, quartos ao redor do mundo. A gente já consegue ter uma noção do que esse texto vai falar. Vai provavelmente falar de quartos de crianças ao redor do mundo. Então ali no inglês, children's bedrooms, crianças quartos, isso não faz sentido em português. Tem que ter ali o de, quartos de crianças. E cadê o de? O de é só uma letra em inglês. Em português são 2 letras. Em inglês é só uma. É a letrinha S que está do lado do apóstrofe.
Então vejam ali, depois da letra N tem um tiquinho em cima e o S. Aquilo ali, tiquinho em cima, se chama apóstrofe. Então o apóstrofe S representa o D. Se você coloca lá naquele famoso tradutor da internet, você vai encontrar a seguinte tradução: quartos de crianças em todo o mundo. É parecidíssimo, né, a tradução que nós demos no dicionário com a tradução do tradutor. A única diferença ali é que ao redor e em todo o mundo são um pouquinho diferentes. Around tem essa coisa do em volta, né, do círculo. O mundo é um círculo. Então, ao redor, a minha tradução eu acho que é melhor. Vamos ver também a primeira frase do texto. E a gente, sempre que lê o texto, vai procurar quais são as palavras que a gente já conhece. E a gente já conhece essas palavras ou porque a gente já estudou elas antes, ou porque elas são muito parecidas com o português. A primeira frase desse texto é: A child's bedroom often expresses their identity. Nós estudamos hoje que o apóstrofe S significa de, ou do, ou da, depende da frase. Então, a child's bedroom é um quarto de criança. Quais são as palavras cognatas dessa frase? O que são palavras cognatas? Palavras idênticas ou semelhantes ao português. A gente consegue ver expresses, é bem parecida com o português, expressa, e dá para ver também identity, identidade. Então, o que a gente consegue entender da primeira frase? Que quarto de criança expressa a identidade? A identidade de quem? Da criança que mora e vive ali. Olhe as imagens também. Temos uma menina com um vestido bem colorido, né? Dá para ver essa menina assim de longe, o que ela gosta de vestir. E o quarto dela também é cheio de coisinhas que são bem parecidas com a roupa dela. Ali embaixo, Kaia's bedroom, eu já consigo entender. É o quarto da Kaia. Kaia é o nome da menina. E ela mora em Tóquio, lá no Japão. Também consegui entender ali, ó, Kaia's mother, a mãe da Kaia. E eu também sei o número 4. Então, provavelmente, é a idade dela. 4 aninhos ela tem. Vamos agora ler o texto e identificar tudo aquilo que a gente consegue entender. Quartos de crianças ao redor do mundo. Quarto de criança expressa a identidade. Vamos seguir só com as palavras cognatas. Colorido, pôsteres, livros, ao redor, conforto. Crianças ao redor do mundo e fotografias. Todas essas palavras eu consegui entender porque eu já estudei um pouco de inglês antes e também porque eu falo português. E os países também são bem parecidos. Estados Unidos, Japão, Colômbia, Camboja. Então, muitas palavras a gente conseguiu entender. Será que já dá para fazer o exercício 2? Para ver se é verdadeiro ou falso? Vamos tentar. Primeira, bedrooms are connected to identity. Eu consigo entender bedrooms, quartos, conectados com a identidade. Verdadeiro. Children's rooms all over the world. Quartos de crianças ao redor do mundo. E a palavra same é muito importante aqui. Same quer dizer igual. Será que são iguais? Falso, são diferentes. A série de fotos, crianças, um país. Olha ali o número 1, one. Será que é verdadeiro? Falso, nós vimos que o texto fala de vários países.
E there are Kaya's bedroom. Toys. Toys são brinquedos. Será que tem brinquedos no quarto dela? Vejam a foto, leiam o texto. Resposta verdadeira. Então agora chegou a hora de ver mais quartos de crianças pelo mundo. Temos o quarto da Li, de 10 anos, que mora em Beijing, China. E temos o Juan Davi, também 10 anos, que mora em Medellín, Colômbia. Vamos ver estas fotos e a gente tem que descrever o quarto. Na aula passada a gente aprendeu there is e aprendeu there are. Então vejam essas fotos de quartos e vejam pelo menos alguma coisa que esteja presente, que é só um, né? Está no singular. E encontre algum objeto que aparece mais de uma vez. Então, aparecem 2, 3, várias vezes o mesmo objeto no quarto da criança. Pause o vídeo nesse momento e escreva frases nas linhas para descrever o quarto da Li, usando there is e there are, e para descrever também o quarto do Juan Davi, usando também there is, there are. Se precisar, consulte o dicionário para traduzir algum objeto que você encontrar ali no quarto. Despausando, vamos lá? Vamos ver o quarto da Li. Tem ali, eu vi uma cadeira, eu vi uma escrivaninha, um computador. Mas o que ela tem bastante é brinquedos. Então, cadeira, chair, escrivaninha, desk, computador, computer e brinquedos, toys. Só que são vários brinquedos, então, many toys. Vou ler as frases para vocês. Ouçam e repitam comigo. There is a chair. There is a desk. There is a computer. There are many toys. E no quarto do Juan Davi? Uma cama, um violão e vários chapéus. Ele provavelmente coleciona chapéu. Cama, bed. Violão, guitar. E chapéus, hats. Repita comigo. There is a bed. There is a guitar. There are many hats. Foi legal rever o conteúdo da aula passada? Eu tenho certeza que sim. E se vocês não lembravam alguma coisa, hoje vocês vão sair dessa aula já sabendo um pouco mais. Na próxima página, na página 6, nós temos a nossa lição de hoje, que é possessivos. É aquele apóstrofe S que a gente viu no texto. Veja aí alguns exemplos que foram retirados do nosso texto. Ali no quadro verde eu vou ler as 4 frases. Children's bedrooms around the world. A child's bedroom often expresses their identity. James Mollison's photo series Where Children Sleep. Kaya's mother makes the 4-year-old dresses. Então, para indicar que algo é de alguém, a gente tem que usar o apóstrofe. Eu estou já na questão A. A gente tem que usar o apóstrofe. A gente tem que usar o apóstrofe S ou só S? Resposta fácil, né? Tem que usar o S com o apóstrofe. E ali a letra B. A pessoa vem antes ou depois do apóstrofe S? Vem antes, não é? Como é que diz antes em inglês?
Before. E como é que diz depois em inglês? After. Então a pessoa vem antes, before, do apóstrofe S. Vamos então completar aí. De quem são os bedrooms? Das crianças. Children. Podem copiar lá da atividade 1. Children, crianças. Na segunda linha, nós temos que colocar só uma criança. A child. James Mollison's, como é que está lá na atividade 1? Photoseries. Kaya's mother. The 4-year-old's dresses. O que são dresses? Vestidos. Então, os vestidos da Kaya, que é a pessoa que tem 4 anos. Vamos agora para a seção Your Turn, onde vocês vão colocar a mão na massa. Primeiro, vocês têm que resolver o labirinto. O tablet, o livro, a bola e o skate são de quem? Pausem o vídeo nesse momento e façam aí o labirinto e descubram quem tem o quê. Depois, vamos escrever frases sobre eles? Olha as frases. De quem é o tablet? Da Wendy. Então, Wendy's tablet. A bola de basquete é do Josh. Josh's basketball. O skate é da Rose. Rose's skateboard. E o livro é do Victor. Victor's book. Alright? Vejam o exercício 2. O exercício 2 pede para vocês colocarem o apóstrofe S no lugar certo. É só a gente encontrar quem é o dono de quê. Quem é a pessoa ou a coisa aí. Pause o vídeo mais uma vez e coloque o apóstrofe antes da correção. Vamos corrigir? My friend's building, Angie's books, Ethan and Benji's bedroom e my dog's house. O que significam essas frases? O prédio do meu amigo, my friend's building. Os livros da Angie, Angie's books. O quarto do Ethan and Benji, Ethan and Benji's bedroom. A casinha do cachorro, my dog's house. O exercício 3 está com as palavras todas embaralhadas. Então, nós temos que reordenar as palavras para formar frases. A, B, C e D. Este exercício terá a sua correção feita na live de revisão que será postada ao longo dessa semana. Então, façam esse exercício e quando a revisão for postada, vocês vão acompanhar a correção e a explicação deste exercício junto com o possessivo apóstrofe S. Também na live de correção estão sendo sugeridos para correção os exercícios 5, 6, 7, 8 e 9. Em inglês, exercises 5, 6, 7, 8 e 9, que estão lá nas páginas 5 e 6 do livro de atividades de vocês. Bora colocar a mão na massa? Conto com vocês. E então, como foi? Foi uma aula tranquila? Eu tenho certeza que sim. Mas agora os exercícios são muito importantes para que esse conhecimento fique lá dentro da mente, da cabecinha de vocês.
façam os exercícios sugeridos e não deixem de acompanhar a revisão para corrigir e ver realmente se você aprendeu ou não. Nos vemos na revisão? Um abraço! See ya!